E neste sábado, 3 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1992 e visa exatamente conscientizar sobre a importância de inserir as pessoas com deficiência em diferentes aspectos sociais, político, econômico e também cultural. Sobre esse tema, eu converso a partir de agora com a secretária de Campinas de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleia Moro. Bom dia, secretária, bem-vinda ao Edição Manhã. Eu não consigo ouvir a secretária. Novamente, olá, Agora. bom dia. Bom dia, Juliana. É um prazer estar com você e com os telespectadores falando de um tema tão importante. É verdade, secretária. Eu pesquisando sobre esse assunto para a gente bater esse papo mais cedo, eu vi que dados da ONU indicam que cerca de 10% da população mundial tem alguma deficiência, sendo que 80% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento. Quando a gente fala do Brasil, qual que é a análise que a gente pode ter do nosso país em relação a essa questão de acessibilidade, de inclusão? Se a gente tivesse uma linha, né, para pontuar, em que estágio nós estaríamos nesse processo, a nível de país? Nós podemos dizer que houve muitos avanços, foram muitos os avanços que nós podemos ver ao longo do tempo, mas ainda há muito ao que se conquistar. Então, sabemos que há muito o que avançar ainda. Em Campinas, por exemplo, segundo dados do IBGE, isso a gente está falando do IBGE de 2010, 28% da população tem algum tipo de deficiência, ou seja, bem mais do que os dados que a ONU traz. Isso a gente está falando de anos atrás, esse número com certeza aumentou e é preciso que as políticas públicas também aumentem nesse sentido, garantindo autonomia, inclusão e os direitos da pessoa com deficiência. De fato, esses dados que você trouxe, secretária, são impactantes, né? Porque em Campinas são 28% da população, que equivale aí a 345 mil pessoas, mais ou menos, com algum tipo de deficiência, né? São 13 mil com deficiência intelectual, 54 mil com deficiência auditiva, 72 mil com deficiência motora, então, assim, é muita gente. E em Campinas, é que a gente entrou agora, você é secretária em Campinas, na cidade, existem esses programas de incentivo à inclusão e quais programas são esses? Nós temos aqui na secretaria, que a secretaria ela tem 4 políticas públicas. Então, nós temos assistência social, a política pública da pessoa com deficiência, de direitos humanos e de segurança alimentar. Quando falamos de assistência social e de segurança alimentar, acaba englobando a todos, ainda tendo ou não tendo algum tipo de deficiência. Mas a política pública voltada especificamente para a pessoa com deficiência, nós temos um departamento que tem vários programas. Por exemplo, nós temos uma central de Libras aqui no município, que faz o atendimento dessa pessoa que tem algum tipo de deficiência, que precisa se comunicar. Muitas vezes a gente faz essa interface com a Secretaria de Saúde, às vezes com o INSS, e a pandemia, se é que ela trouxe alguma coisa de bom, foi a questão da mobilidade e do acesso à internet, do acesso a videochamadas. Então, a gente tem aumentado esses atendimentos através de videochamadas. Temos a central, o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, onde nós fazemos os atendimentos dessas pessoas, verificamos as demandas e fazemos os encaminhamentos para outras políticas públicas, porque a pessoa com deficiência não está só na secretaria, tem também seus direitos devem ser garantidos na educação, na saúde, no transporte. Temos o cartão Bem Acessível, que é um cartão que identifica que a pessoa tem algum tipo de deficiência e aí ela tenha direito a, por exemplo, estacionamento gratuito e outros direitos, sem que ela precise de um laudo. Ela vai até o nosso centro de referência, tem acesso a esse cartão Bem Acessível. Temos uma outra plataforma que é o Emprega Bem. O Emprega Bem, ele recebe os currículos das pessoas que possuem algum tipo de deficiência e faz essa interface com empresas que necessitam fazer a contratação de pessoas com algum tipo de E deficiência. eu ia exatamente perguntar isso para você, secretária, em relação, porque essa emancipação das pessoas com deficiência passa pela autonomia financeira, né? É importante ter é importante que eles se sintam e que sejam de fato inseridos em algum universo onde eles possam ter essa autonomia. E é importante também criar esses meios para possibilitar, né? Então, esse programa especificamente, ele abre essa possibilidade para essas pessoas com essas diferentes deficiências terem essa oportunidade de serem inseridas no mercado de trabalho?
Sim, Juliana, eu costumo dizer que a inclusão ela está intimamente ligada à autonomia. A pessoa tem que ter uma certa autonomia. Quando a gente fala da questão financeira, é um dos tipos de autonomia que a pessoa com deficiência tem que ter. Então, a gente busca a inserção no mercado de trabalho, a inserção em cursos profissionalizantes, para que essa pessoa não dependa de um terceiro, não dependa de um familiar e possa ter acesso, então, a várias vagas. A gente sabe que existe uma lei que determina que as empresas devem fazer a contratação de pessoas uma certa cota com deficiência, então esse sistema emprega bem auxilia tanto as empresas de localizarem essas pessoas, quanto as pessoas de apresentarem seus currículos. Amanhã, dia 13, é um dia voltado para se lembrar, para trabalhar a conscientização das pessoas com deficiência. Haverá alguma programação especial na cidade de Campinas? Ah, teremos sim. Nós teremos a segunda-feira empreendedor PCD. É uma feira para além da autonomia, mas é uma feira de inclusão, onde pessoas com deficiência, juntamente com pessoas sem deficiência, exporão ali os seus produtos, terão oportunidades de venda dos que eles produzirem, teremos apresentações artísticas também de pessoas com deficiência. É uma forma de que nós chamamos a atenção da sociedade para esse tema, porque não tem como falar de inclusão se eu não sei, se eu não conheço, se eu não tenho acesso. E é uma forma de incluir também as pessoas com deficiência nesse projeto tão importante de autonomia que é a Feira do Empreendedor PCD. Acontecerá a que horas, então, secretária? E onde? Só para a gente Vai frisar. ser na Estação Cultura, ali das 10 da manhã às 16 horas. E é importante dizer que nós estamos fazendo em parceria, então a Prefeitura de Campinas, em parceria com o Libras Visual, que é ali representado pela Beth, uma intérprete de Libras, que é muito engajada também nessa questão, tem nos ajudado e nos auxiliado para garantir que amanhã, o sábado, das 10 às 16 horas, todo mundo possa participar conosco na Estação Cultura. Perfeito. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo esclarecedor e tão importante, qual que, na sua opinião, hoje é o maior desafio nessa luta por inclusão? É a própria inclusão. Nós muitas vezes entendemos o que é a deficiência, sabemos quais são os direitos da pessoa com deficiência, mas muitas vezes essas pessoas não estão incluídas, não têm acesso. Então, quando a gente fala de informação, de levar essa pessoa para que ela não só saiba quais são os seus direitos, mas como eu efetivo o meu direito, como eu garanto a inclusão. Então, essa é uma responsabilidade de nós, enquanto poder público, fazer chegar essa informação e os caminhos, mas da sociedade como um todo, de ser mais inclusiva e de ser mais acessível para todas as pessoas. Perfeito, secretária. Muito obrigada pela sua presença ao vivo nesse bate-papo com a gente aqui da edição Manhã. Obrigada e sucesso também no evento de amanhã. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um grande abraço. Grande abraço, secretária. Conversamos com Vandercleia Moura, ela que é secretária municipal de Campinas, falando sobre a importância desse dia 13, que é um dia voltado a essa inclusão, a essa conscientização voltada a pessoas com deficiência.